Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz Clama no Deserto. Você que já tem estado conosco aqui sempre, sabe que aqui o canal, nosso compromisso, ele é com a palavra de Deus, e na total dependência do Espírito Santo. Assim cremos e assim nós agimos aqui, e somos apenas vasos de barro para que o poder de Deus venha operar através da nossa vida. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você já tem estado conosco, mas não tem ainda feito a sua inscrição ou homologado a sua inscrição, você venha fazer isso e está conosco em cada programação, tá bom? Estamos aqui no quadro Adolescente de Deus. O tema central, é a história da salvação. História da salvação. Nós vemos aí, 4 etapas. A inocência, a de Noé, na época de Noé, patriarca, início da dinastia patriarcal, Depois nós vemos aí a dinastia, a época da lei, e agora a época da graça, porque o Senhor já veio, já se fez homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, se encontra à destra do Pai, E a lição desta oportunidade, que estaremos conhecendo o conteúdo, é a lição número 12, Chegamos aqui, já ao final deste trimestre, penúltima lição, onde tem como tema salvos para mudar o mundo. Amém? Somos salvos para mudar o mundo. Vamos estar aqui agora orando. Deixa eu ver se aqui é o... Vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Enquanto aqui estamos, carecemos, Senhor, da Tua direção, da Tua bênção durante todo esse período e essa trajetória que aqui vamos estar mais uma vez conhecendo o conteúdo da lição. Uma lição que tende a nos confrontar, nos fazendo lembrar, Senhor, da questão do nosso testemunho, da nossa desenvoltura, no que diz respeito à proclamação, Senhor, do Evangelho. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou abrir aqui o PowerPoint, tá bom? A mensagem. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte. E o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Isso é o que nós víamos, com muito mais frequência, segundo a luz dos relatos bíblicos, no livro de Atos, ali que revela ali, nos traz ao conhecimento, todo o início ali do caminho da igreja, do revestimento de poder, onde se iniciou o ID de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vemos que ali havia milagres, constante, parecia ser até natural para aquelas igrejas de então a questão do milagre. E hoje nós não vemos como víamos, como nos é apresentado no livro de Atos, no primórdio da igreja. Por certo, há muitos fatores que trazem essa razão,
do não porquê, porém a igreja continua operando milagre, ainda que em pouca proporção, quem sabe na esfera do Brasil, não sabemos outros países, mas sabemos por certo que o Senhor, aí ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua fazendo milagre, e esses milagres não é jamais para jactância ministerial, institucional e muito menos pessoal de quem quer que seja. Lembremos da palavra do Senhor Jesus, quando disse, de graça recebei e de graça dai. Então tudo que fazemos pelo agir de Deus em nossas vidas, tanto quanto a questão do milagre, maravilhas, ou qualquer outra instrumentalidade, outra vertente da ação que evidencia e deixa clara a ação da igreja através das nossas vidas, isso não é outra coisa senão o Senhor Jesus operando através da sua igreja, agindo através da sua igreja, edificando a sua igreja. Ele mesmo deu essa garantia ao discípulo quando nós lemos João capítulo 15, versículo 5. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Vamos descobrir. Você sabe qual é a missão, a sua missão no mundo? Jesus estabeleceu um grande propósito para a sua igreja. Nesta aula, você vai aprender como os cristãos do primeiro século cumpriram esse chamado e o que aconteceu com o mundo quando o evangelho foi pregado, sobre o poder do Espírito Santo. Mesmo após 2 milênios de cristianismo, ainda encontramos muitos desafios na evangelização, o que traz a realidade, caro adolescente, da necessidade de buscarmos os dons espirituais, para que aconteça o milagre, para que aconteça o ministério dos dons espirituais de nossa vida, tanto na esfera ministerial, espiritual, como também vocacional, questão do ensino, questão do socorro e tantos outros dons que estão ali na Escritura, e nós precisamos crer e buscar a face do Senhor em vista dessas dádivas preciosas para a manutenção e para a ministração do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fato este que o próprio apóstolo Pedro lhe diz, aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. O que ministrar, ministre, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo ele seja glorificado. Observe que quando João chegou ali diante daquela igreja, da Porta Formosa, no templo, no horário ali da oração, diz-nos a Escritura que ele, diante daquele paralítico há 40 anos, que era posto naquela porta, diz-nos a palavra de Deus que ele olhou para aquele mendigo, ele pediu esmola para Pedro e João, e eles, fitando os olhos nesse, disse, olhai para nós. Observe isso, olhai para nós. E aí eles disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E diz que a Bíblia, que quando Pedro tomou a mão daquele paralítico de nascença, ele passou a saltar e pulou e entrou no templo. Então aqui já vem uma característica da missão da igreja. A pregação, fazer uso do dom, porque eles eram apóstolos. Eles foram designados como apóstolos e diante dessa missão apostólica, eles eram investidos de poder, de autoridade. E diz a Bíblia que eles falaram, olhai para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto nós te damos. Que era a virtude, que era a graça, que era o poder, através da vida deles, do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E nós vemos o que acontece, que nós vemos aí. Que o milagre fez com que este paralítico, ele passasse a já não fazer parte de estar fora do templo, mas estar dentro do templo. Então o fato dos milagres se torna imperativo e importante no contexto da evangelização e da missão, da nossa missão como igreja,
para que muitos sejam convencidos, né, do reino de Deus, do presente reino de Deus através da igreja, e passar a se voltar para Deus. Mas quando nós olhamos lá dentro da igreja, lá dentro do templo, diz a Escritura que eles, vendo aquilo, eles passaram a achar que neles havia alguma virtude para ter que fazer aquele milagre. E foi justamente isso que Pedro e João falou, que vós fazeis. Porque, agora a hora que ele diz, porque olhais para nós. Lá fora ele falou olhar, mas ali não. Ali a glória é para Deus. Ali eles tinham que reconhecer que o milagre se deu por conta do braço forte, do braço poderoso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele disse, porque olhar para nós como se nós, observe bem isso, tivéssemos virtude para que pudéssemos operar estes milagres? Ou seja, Pedro e João estavam conscientes, amado e querido adolescente, que ali era um dom que eles tinham recebido. Eles tinham recebido de graça. Foi dado pelo Senhor. Foi chamado pelo Senhor. Então, logo ele dirigiu aquela glória, aquela questão daquela realização daquele milagre para a questão de ter sido Deus e não eles. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, ainda dentro desse mesmo texto, capítulo 3 de Atos, que João e Pedro disse que foi pela fé que Jesus colocou no coração daquele homem, que é para ele crer no nome que foi pronunciado. E ali aconteceu o milagre. Então, certo por certo, é necessário, né, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê um renovo, né, nos renove, e que os milagres passem a acontecer como no tempo de outrora, do princípio da igreja. E disse-lhes, leitura bíblica, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui eu preciso parar e deixar claro, ainda que eu falei muito sobre o milagre aqui, que estava dentro ali da leitura, cara adolescente, não podemos esquecer que a essência da missão da igreja é a pregação do evangelho. É certo que o Senhor vai usar através de operar milagre, revelar algo ao coração daquela pessoa com o propósito justamente de trazê-la para o seio do Pai, para o seio de Deus e tantas outras esferas que o Senhor vai agir. Porém, a essência é a palavra. Não podemos mudar o cerne do evangelho. O evangelho não é só milagre. O milagre faz parte do contexto do caminhar da igreja no exercício da evangelização. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas a importância vocacional dentro do comissionamento do Senhor Jesus era pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão alguma coisa mortífera. Não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, e serão curados. É justamente esse bojo aqui, determinante do Senhor Jesus para a igreja, que nós vemos acontecer de fato através dos discípulos, dos apóstolos, da igreja no decorrer da sua caminhada, que era o milagre, a expulsão muitas pessoas libertam o demônio, como até hoje o Senhor tem operado esses milagres e essas operações aqui. E aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, aqui já é ressurreto, né? Deixa eu ver aqui se... os dois recados, ele estava já ressuscitado. E aproximando de Jesus, falou dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já entramos aqui não tem introdução, porque é o vamos descobrir, tá bom? Primeiro ponto, a igreja e sua missão transformadora. A igreja primitiva em Jerusalém. Após o batismo no Espírito Santo, os cristãos primitivos em Jerusalém experimentaram um grande avivamento. Aqui, o texto, caros jovens, acho que eu não abri para vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Não abri a leitura bíblica, né? Mas deu para ouvir, vocês me desculpem, tá bom? Após o batismo no Espírito Santo, os cristãos primitivos em Jerusalém experimentaram um grande avivamento. E esse parágrafo faz alusão a Atos 2, de 1 a 4, quando estavam reunidos pela determinação do Senhor Jesus, quando disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não há nenhum antagonismo, tá bom? O conflito com respeito à leitura que fizemos. Ali estava o comissionamento, o ide do nosso Senhor Jesus, mas nós observamos que Jesus ainda assim mandou eles aguardar ali, e diz a Bíblia que Jesus ficou com eles 40 dias, nesse momento que foi assunto ao céu, deu essa orientação, e passado 10 dias, completando-se o Pentecostes, por isso que o capítulo 2 de Atos começa, cumprindo-se os dias de Pentecostes, que eram 50 dias. Aí diz que eles foram ouvido um som como de um vento veemente impetuoso, e a casa encheu toda a casa onde eles estavam. E foram vistas línguas de fogo na respectiva cabeça de cada um. E diz que a partir dali houve este empoderamento ali do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, e a partir dali eles abriram as portas, e a igreja, aí ali passaram a pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dando testemunha de Jesus. Amém, caros jovens, caros adolescentes? Testemunho de Jesus. O testemunho que eu tenho que dar no púlpito não é o testemunho de quem eu sou, de que já andei em vários países, de que o Senhor me fez andar nos quadrantes desta terra, que a terra não é quadrada, é redonda, e que Deus fez promessa de que eu iria andar, pregar a sua palavra. Não. O testemunho é de Jesus, não é do pregador. O testemunho é unicamente do nome do Senhor Jesus. Paulo, ele deixou claro que o fundamento, ele é Jesus. Então, que nós possamos tomar cuidado, cara adolescente, e nos preocupar, independente da maturidade que você, como adolescente, a partir de então vai estar tendo pelo trabalhar de Deus na sua vida. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Mas não deixe jamais, independente do grau deste amadurecimento, do grau da instrumentalidade de Deus na sua vida, cara adolescente, porque o Senhor faz isso, basta permanecer firme nos caminhos do Senhor, tá bom? Porém, não deixe que com isso leve você a um perigo constante que nós podemos sofrer, que é cairmos nas malhas e nas algemas de uma vaidade espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor mantenha em nós a mesma consciência do apóstolo João Batista. E olhe que ele não fazia milagre. Ele batizou muitos. A pregação de João Batista era a pregação. Era o arrependimento. Levava as pessoas ao arrependimento. E quando falaram dele, ele disse que Jesus estava batizando, estava realizando, falando para ele. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Façamos
cumpramos o ID do Senhor, mas não esqueçamos que quem tem que crescer é Ele. Quem tem que estar em evidência é Ele. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que prepara para ir para o céu, e é Ele que vai vir nos buscar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eles estavam dispostos a falar de Jesus incansavelmente. Compartilhavam seus bens uns com os outros, de maneira que não havia entre eles quem tivesse necessidade de roupa e comida. Então, 2 pontos aqui que nós precisamos considerar, caros adolescentes, jovens, e você, meu amado e querido ouvinte da Palavra de Deus. Precisamos nos avaliar. Temos minimizado? Não estamos mais pregando a Palavra de Deus? O que nós temos feito? Como é que está a nossa vida espiritual? Então, aqui eles foram impetuosos. Aqui a Bíblia diz que no grego ali, né, recebereis poder, se refere a dinamis, né? Ao dinamite, poder. E diz a Bíblia que eles, falaram de Jesus, mais uma vez aqui, né? Incansavelmente. E a segunda ponto é a questão de que a igreja primitiva, o alvo era pessoas. O alvo não era prédios. O alvo não era edificações de vislumbre, que se veria mais como uma vitrine para aqueles que passam pela rua, do que a questão de ali externar uma igreja simples, uma igreja, né, sob os viés da simplicidade de Cristo. Hoje nós vemos, infelizmente, cara adolescente, o engano, né? Vemos uma linha aí tênue, né, uma linha tênue de desvio com respeito a isso. Se fala muito de oferta, se fala muito de dízimo, mas com respeito à edificação, à obra, e não a pessoas. Guarde bem isso que eu estou falando. O compromisso nosso do canal aqui, Voz do Caminho do Deserto, é com a palavra de Deus. Olhe para o Novo Testamento. Olhe para Atos capítulo 2, capítulo 4. Olhe para as cartas de Paulo em Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Observe que as colheitas, as coletas que eram feitas, era para subsidiar a necessidade dos irmãos que estavam sendo expoliados dos seus bens por conta da perseguição do presente momento e do avanço da igreja. Sempre foi a questão da igreja, a preocupação primária e essencial, as pessoas. As pessoas que precisam serem socorridas. Se pede dízimo, se pede oferta para a construção, para a edificação. E quando tem algum irmão que tem necessidade, se levanta uma oferta, mas não está se tirando o dízimo, não tem que se tirar da oferta. E porque agora que o irmão passa uma necessidade, tem uma luz para pagar, usa-se aquele momento para a tirar uma segunda oferta para socorrer aquele irmão. Então nós precisamos reavaliar esse tipo de atitude nossa. Porque o texto bíblico é bem claro que ali a preocupação dos apóstolos jamais foi com o templo. Jamais foi com edificações. Observe isso. Foram 3.000 almas que foram salvas. Na primeira pregação de Pedro, logo em seguida, 5.000 somaram o número dos irmãos. E o que nos diz a palavra de Deus? Que eles vendiam, pelo agir de Deus, pela salvação e todos que eram acrescentados à igreja, tinham tudo em comum. E aqueles que tinham posses a mais, vendiam, está no plural, suas propriedades. Então, quando o Senhor realmente nos faz prosperar nessa pegada, cara adolescente, nessa questão de nos dar condição de ter duas edificações, 2 casas, um terreno, 2 terrenos, não importa.
Naquela época eles vendiam suas propriedades. Hoje nós nos preocupamos muito com a família, não tem nada de errado. Mas essa disposição de coração da primitiva nós não vemos mais no dia de hoje. Não vou negar, com exceções, com as sinceras e as devidas exceções. Há devidas exceções. E diz a Bíblia que eles vendiam, aqueles que vendiam a propriedade. E olha só, a confiança no ministério. E era colocado aos pés dos apóstolos aquela quantia. E diz a Bíblia que eles distribuíam, agora olha só, conforme a necessidade de cada um. Então, o que era distribuído na igreja era dividido entre os irmãos, amados. Observe isso, caro jovem, você que me ouve, irmão e minha irmã. Se eu estiver errado, me perdoe, mas estou falando à luz da palavra de Deus. Nós, como igreja, dentro dessa esfera, temos sido devedores. Eu me coloco junto. Temos se tornado egoísta, né? E se fala tanto disso, porém, não agora deixando claro aqui, por conta tem muitos que levam do 8 para o 800, então é bom abrir aqui um parênteses e deixar bem claro aqui, cara adolescente, que a igreja como local, a igreja local, ela é importante, ela é bíblica, é necessária para quê? Para a reunião dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja. Ou será que as igrejas da Ásia não tinham lugares onde eles se reuniam? Com certeza que tinham, amados. Porém, lá era tirado ofertas, como foi no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus instituiu dízimo para o sustento dos levitas e dos sacerdotes, da tribo de Levi, somente, porque ele não tinha herança. Por isso que foi instituído o dízimo para eles. E os dízimos naquela época era comida, era alimento. E eram dados ali através, tanto diretamente para ele, através de um voto, como através dos sacrifícios que eles faziam, que eles obravam ali. Eles também, parte daquele sacrifício, eram para o sustento do sacerdote. Mas observe o Velho Testamento. Quando era para a reconstrução do templo, quando era destruído o templo, que foi destruído, foi achado a Bíblia, o livro, né, de Deus ali, através de Josias, se eu não estiver enganado. O que é que foi feito? Quando era o tabernáculo também, vamos começar pelo tabernáculo. Moisés levantou ofertas, porque havia moedas, amados, naquela época. Havia prata, havia ouro, havia valores, amados. Porém, o dízimo daquela época era comida, e era com um intuito único, para a sustentação do ministério levita, que não tinha herança em meio às tribos de Israel. A sua herança e a sua porção era o próprio Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E quando precisou construir o tabernáculo, Moisés não requereu dízimo, Moisés requereu ali dos irmãos a cooperação através das ofertas. Pano, joias, material para poder construir o tabernáculo. E quando no caminhada do Antigo Testamento nós vemos, não só uma vez ou outra, principalmente no tempo de Josias, ele levantar a oferta de maneira que dizia que eles tinham que ter que mandar parar, de tamanha era a disposição do coração ali dos israelitas para a reconstrução do templo. Tanto foi para a construção do templo, onde o próprio Davi deu uma grande oferta, né? Construção do... Estou retomando aqui a gravação, amados, porque acabou dando a queda de energia aqui no bairro, tá bom? Deixa eu só acertar aqui algo. E como nós estávamos considerando aí o segundo parágrafo, né? Então, quando Moisés tinha, quando o Antigo Testamento nos fala sobre a questão de qualquer relação a material, era tirado oferta e o povo cooperava, né, de forma generosa ali para a construção e para a reforma do templo, como no caso ali de Josias. E
hoje não é diferente, amados. Hoje sabemos a necessidade de se pagar luz, pagar água, né? Como também outros afins, aluguéis precisam ser pagos, onde o Senhor tem dado graça de ser criado congregações. Tudo isso temos ciência, amados. Só não podemos temos que ter o cuidado, cara adolescente, de não ter que mudar essa essência. A igreja, elas são pessoas. A igreja que se deve se preocupar em primeiro lugar é com almas. Observe que esse é o primeiro ponto essencial, é o ID. E na medida que o Senhor vai fazendo com que essa igreja cresça, é claro, vai precisar ali da manutenção, do cuidado, ali no que diz respeito ao corpo da igreja, que são as pessoas com respeito à sua necessidade. Amém? A igreja e a sua missão transformadora. Continuando aí o comentário. Com isso, milagres, olha só, extraordinários aconteciam. Cotidianamente, muitos convertiam ao evangelho. O que nós aprendemos aqui, cara adolescente? Com essa questão, com essa esfera. É que tem algo que a igreja tem que se fazer. Não pode se tornar omissa, amados. Que é a questão nossa. Daqui a quem podemos ajudar, como podemos ajudar. Porém, vai haver uma esfera que agora é Deus. Somente Deus. A cura é Deus. O milagre de ressurreição é Deus. A expulsão de demônios é através do dom. É Deus que faz através da sua igreja. Então há uma cooperação da parte divina e também da parte humana. Observe isso, o Senhor Jesus veio e se fez carne, 100% homem, 100% Deus. Temos a palavra de Deus em nossas mãos, que tem a participação, ela é parte divina e em parte é humana, que são os escritores, os 40 escritores. E agora nós vemos a igreja no seu ministério vocacional do ID, de nosso Senhor Jesus Cristo, onde continua e permanece a mesma esfera. A divina em nos capacitar e nos empoderar para pregarmos o evangelho através do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. E o lado humano é receber e bem administrar esses dons que o Senhor tem nos concedido e continuará concedendo à sua igreja. Com as pessoas sendo transformadas, o mundo ao redor delas também começou a ser mudado. Algum tempo depois, o cristianismo tomou proporções universais e a história foi dividida em duas fases, antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo é de suma importância, porque antes de Cristo o mundo estava entregue ao pecado, à decadência espiritual. Porém, após a obra vicária do Senhor Jesus, o seu ministério, sua morte e ressurreição, e agora através da pregação do Evangelho, vidas têm tido um encontro com o Senhor. E através desse encontro têm sido transformadas e esse testemunho tem levado muitos, né, a também serem impactados por essa transformação de vida. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, subponto, né? Ou segundo parágrafo, uma poderosa comunidade perseguida. Milagres aconteciam frequentemente no meio da igreja cristã do primeiro século. O sobrenatural estava presente na vida cotidiana dos primeiros cristãos. O poder de Deus se manifestava de maneira intensa, que os doentes ficavam nas ruas esperando o apóstolo Pedro passar, porque quando a sombra dele os cobria, eram curados. Amado e querido adolescente, precisamos só ter o devido cuidado. A Bíblia relata que os milagres eram comum e manifestavam o reino de Deus. Isso não quer dizer que vai ter que acontecer da mesma maneira, ainda que Deus queira, oxalá que assim seja. Mas isso aqui não é doutrina, não é um método que tem que acontecer, porque os enfermos passavam e pela sombra de Pedro
eles eram curados, como também a questão de Paulo, que levavam peças de roupa de Paulo como um lenço dele e colocavam sobre o enfermeiro curado. Então observe que é o agir de Deus. Ele é diversificado. Não podemos tomar esses exemplos e querer trazer essa metodologia para dentro da igreja, onde aí se instala o engano e passa a se correr o perigo de uma apostasia. De uma igreja que está mais fundamentada, né, em ovacionar o milagre, com o propósito não da glorificação do nome do Senhor, mas sim da glorificação da sua instituição ou daquele determinado líder ou pastor. Observe isso, amados. Observe isso, cara adolescente. Então, a questão toda é que nós cremos que Deus ainda opera milagres. E a promessa do Senhor é que nós faríamos coisas maiores do que Ele tem feito quando aqui esteve entre nós. Essa é a promessa do Senhor para a vida, não minha nem sua, mas nossa, da sua igreja, no exercício vocacional, mais uma vez digo, do ID de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em outras ocasiões, mortos ressuscitaram, em nome do Senhor sempre era glorificado. Olha, o nome do Senhor sempre era glorificado. Segundo ponto, vivendo em um mundo melhor, transformando o mundo em redor. O cristianismo não mudou apenas o calendário, mas também impactou os valores morais da humanidade. Com a mensagem de Jesus pregada pelo discípulo, por exemplo, as mulheres foram valorizadas e os judeus e não judeus gentios puderam se tornar irmãos. O Evangelho de Jesus chamava todas as pessoas para Deus, dependente da sua cor, de pele, nacionalidade ou situação financeira. Pois Deus não faz acepção de pessoa. Além de muitas contribuições sociais e culturais, a mais expressiva bênção que o cristianismo trouxe para o mundo foi espiritual. Pela pregação da mensagem de Jesus, a humanidade conheceu o caminho de volta para Deus. Quem é Ele? Jesus Cristo. Caindo na simpatia do povo. A igreja de Jerusalém tinha um grande diferencial. E não era apenas os milagres, testemunhos e pregações cheias de poder. O maior diferencial dessa igreja foi a sua capacidade de amar. Foi principalmente por isso que os cristãos caíram na simpatia do povo, como nos diz Atos 2,47. A Bíblia diz que todos os dias pessoas se convertiam. Que maravilha e que bênção. Isso acontecia porque onde há amor verdadeiro, o Espírito Santo tem liberdade para atuar. Assim, quando os apóstolos testemunharam do Senhor, multidões vinham a Cristo. E hoje, isso ainda acontece? Será que vivemos o padrão de amor ensinado por Jesus? Leia 1 Coríntios capítulo 13, 1 a 7 e veja o padrão do amor de Deus. Então, esse tópico é um tópico de confronto em que cada um de nós, cara adolescente, precisamos nos examinar e até mesmo olharmos para o nosso ministério. O que temos visto no nosso ministério é realmente o amor que opera em meio ao ministério ou um apego à placa institucional? O que se prega é Jesus ou se gasta muito tempo com uso e costume e tantos outros milagres e tantas outras esferas, a não ser a pregação do Evangelho e a demonstração do amor cristão no cotidiano, na comunhão, no estreitamento, no fortalecimento da coinonia. É isso que nós precisamos ter, reaver se por acaso perdemos ele de vista. O amor cristão. Que o Senhor nos ajude. Caminhando para o final, o terceiro ponto, ganhando o mundo para Cristo, saindo da zona de conforto. Jesus disse ao discípulo que pregasse o Evangelho em todos os lugares. Isso representa, antes de continuar aqui, cara adolescente, a todos. Precisamos pregar, cara adolescente, indistintamente a todos. Aquele que não vai com a nossa cara, aquele colega de colégio
que não é muito chegado, que carrega consigo alguma antipatia sua, não pelo fato de ainda ele entender ou ter sabido ou ter a informação, o conhecimento de que você é um cristão. Se for por esse viés, amém, glória a Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas se é por qualquer outro motivo, essa barreira ela tem que cair. E você tem que pregar Jesus com a sua vida, no trato, né? No dia a dia ali, dentro do âmbito escolar, na família, enfim. Em todo lugar ele representa também essa questão de não fazermos limite, não estabelecemos quem devemos pregar e a quem não devemos pregar. Fato esse que o Senhor Jesus disse, que seria receber poder do alto, e observe bem, para pregar em Jerusalém, Judeia, olha agora, Samaria. Samaria era quem? Samaria? Era um inimigo dos judeus, como Jesus conversando com aquela mulher ali no tanque de Jacó. Observe que ela disse que o judeu não se conversava com o samaritano. E Jesus ali deixou bem claro que ele veio para destruir, quebrar essa barreira. Jesus pregou para aquela mulher samaritana. Então logo, os irmãos também tinham que pregar para o samaritano e para o gentil. Observe o que o Senhor fez através de Pedro, caro adolescente. Fazendo ele ter aquela visão do pano descendo com vários animais impuros e falando para Pedro, come. Pega Pedro e come. E ele disse, de maneira alguma, Senhor. Aí quando Deus requereu dele, falou que o que se tornaria impuro diante daquilo que Deus disse que não é mais impuro. Então agora o evangelho é para todos. Não é para uma classe social. Não é só para os pobres. Também é para os ricos. Você que, quem sabe, é um adolescente, trabalha, né, numa esfera com alguém que tenha posse, ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, e você trabalha para ela, minha querida adolescente, então que você ore a Deus e peça ao Senhor estratégia, ousadia para você falar do Senhor Jesus. E o Senhor disse, queriam testemunhar do nome dele também em Samaria e até os confins da terra. Então, que nós, a exemplo da igreja, possamos não fazer acepção nem de lugar e muito menos de pessoa. Lugar é quando se faz o convite para fazer evangelismo em uma favela. E já fiz isso em algumas vezes, se não dizer muitas, em favelas. Eu, como militar, estava ali, cabelo assim como meu tá, estava ali em meio àqueles que estavam na rodinha fumando maconha, entregando folheto e falando do amor de Jesus, amados. Então que nós possamos continuar. Estou agora aqui sobre essa esfera do canal Voz de Clamor no Deserto, porque é uma oportunidade que o Senhor está me dando, que o Senhor nos dá de pregarmos o Evangelho também. E se trata de um lugar. A tecnologia veio, nós precisamos fazer uso dela para o bem. Será que há um bem maior do que conhecer a Jesus, ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a vida eterna? Eu creio, cara adolescente, que não. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que você seja impulsionado a isso. Criar uma conta no YouTube, criar uma programação para que você fale de Jesus, como eu também faço ali pelo TikTok. E tem mais, tem o Instagram, né? Só que eu não estou fazendo isso por conta da demanda já aqui pelo canal, aqui do canal Voz Clama no Deserto. Mas ainda encontro algumas vezes a condição de poder deixar uma mensagem ali no TikTok, dentro até mesmo desse campo de um dos quadros que temos aqui, que é o momento de reflexão. Então, que nós não venhamos olhar para quem e para qual lugar pregar. Certa feita, o irmão me chamou para nós pregarmos o evangelho, irmãos e cara adolescente, nos hospitais. Eu nunca tive essa experiência e concordei com ele, e fui com ele, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele antigamente era do Ministério Batista Santista, hoje ele é pastor. E pastor, estou esquecendo o nome dele. E nós fomos pregar nos hospitais, amados. Entramos no corredor, ali onde tem os quartos,
ali das últimas, naquelas pessoas que estão nas últimas, quartos terminais. E ali tinha um jovem, né, já estava ali em estado praticamente de decomposição, amados, por conta da AIDS. E ali entrou eu e o Gunnar, pastor Gunnar, me lembrei agora. Nós entramos ali com aquele cheiro, amados, o cheiro estava no corredor. E nós rompemos, o Senhor, o Senhor nos fez romper aquela questão daquele mau cheiro, aquele cheiro de podre, amados, podre mesmo. E nós chegamos até aquele jovem e falamos com aquele jovem, pregamos a palavra de Deus para aquele jovem, né? E só Deus sabe como foi e para onde foi aquela alma, se verdadeiramente ele ali abraçou aquele momento que estávamos falando de Jesus para ele, a necessidade do arrependimento, e de que Deus poderia, se não curasse ele, né, ele poderia ter a certeza de estar com Deus para todo sempre. Então, que nós não venhamos olhar para quem quer que seja ou para o lugar em que precisamos pregar o Evangelho. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que pregam nos presídios. Né? Não tive essa oportunidade, para mim, com certeza ficaria muito mais difícil fazer isso, dado o fato de ter sido aí um militar. Né? Ali na favela, eles não, ainda que eles pudessem até desconfiar, eu deparei com alguns que me conheciam, mas nunca tive problema nenhum, porque Deus sempre tem me guardado e me guardou ali. Hoje eu tomo um pouco mais de cuidado quanto a isso, mas não olhei. Deus me fez não olhar para aquele lugar, não por conta da minha questão de ser militar, e ali preguei a palavra do Senhor pela misericórdia de Deus. Então façamos isso. Mas como disse o pastor Alexandre Coelho, infelizmente, os cristãos de Jerusalém demoraram a obedecer a ordem de ir. Por isso que teve aquela perseguição, né, através de Paulo, e é isso aí. Deus se conta daqueles cristãos que saíram ali fugindo da perseguição, foram espalhando a semente do Evangelho e falando do nome do Senhor Jesus. E Deus levantou uma perseguição para dispersá-lo. O vento sopra onde quer. Deus os incomodou, tirando da zona de conforto, que era Jerusalém. E eles saíram pregando o Evangelho por todos os lugares para onde ia passando. O Senhor tinha o projeto de alcançar o mundo inteiro com a mensagem da salvação, e foi o que aconteceu. Então o que eu deixo aqui para você, cara adolescente, que está começando agora, né, que é solteiro, que tem essa condição, né, tem essa vitalidade, essa virilidade que você tem, essa juventude, né, que você tem. Aproveite o tempo, aproveite a condição que você se encontra, como adolescente, como jovem, né, e se proponha a trabalhar na evangelização, na obra do Senhor. Faça isso, ajude o seu pastor, ajude o seu ministério, em nome do Senhor Jesus, e ore para o Senhor, você que ainda não foi revestido deste poder, e o Senhor, por certo, o batizará com o Espírito Santo e tornará muito mais fácil essa demanda, essa necessidade de cumprirmos o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelizando o mundo. Os cristãos começaram a evangelizar o mundo e nunca mais pararam. Missionários como Paulo, Lucas e Barnabé, no século I, tantos outros ao longo desses 2 milênios de cristianismo trouxeram a luz da mensagem da salvação a muitos povos e nações. Em nosso país, a mensagem do Evangelho, junto com o anúncio do Pentecoste, como pregada na igreja primitiva, chegou no início do século XX, com o envio de 2 missionários suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Hoje, mais de 100 anos após, continuamos pregando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. O tempo passa, as ideologias são alteradas, os homens se corrompem, mas o Evangelho continua o mesmo. Pois no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Ainda que a iniquidade aumente, ainda que o mundo se mostre, né, totalmente contrário, né, e resistindo à pregação do Evangelho, insistamos na certeza de que, por certo, muitos haverão de abrir a porta do seu coração e convidarão Jesus para entrar em suas vidas. Pois este é o convite do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, aquele que ouvir
e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor fez isso comigo, com certeza haverá de fazer com muitos se nós prosseguimos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, seja ali na nossa comunidade, seja nos trabalhos de comissão de visita, evangelização e culto ar livre, seja através dos canais e dos meios da tecnologia que o Senhor nos dá para assim fazer. Então façamos e confiamos e dependamos unicamente da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, a igreja primitiva em Jerusalém mudou as estruturas do mundo pela força transformadora da mensagem do Evangelho. E nós também, que compomos a igreja no século XXI, somos chamados por Deus para cumprir nossa missão de ganhar o mundo para Cristo. As multidões estão com sede de salvação e você pode fazer a diferença. Fale de Jesus para seus amigos, para sua família. Seja uma testemunha de Cristo onde você estiver. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar agora orando em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nosso pecado. Queremos te agradecer pelo tempo que até aqui tivemos, ó Pai, conhecendo esse conteúdo e até mesmo refletindo em alguns pontos durante todo esse percurso. Pela tua graça, pela tua direção, e assim foi que nós fizemos. Por isso só temos a agradecer ao Senhor. Abençoa, Pai, a cada irmão, a cada irmã e a cada adolescente que vai estar aqui conosco, quando assim, Senhor, este vídeo estiver aí sendo publicado na quarta-feira respectiva. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos. Queremos também te agradecer por ter chegado aqui na 12ª lição, a penúltima, ó Pai, deste trimestre. Nos ajuda e continua, Pai, nos ajudar, porque carecemos de Ti em todo momento e também em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, te damos graça. Amém.